Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayara Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, meus cabelos são castanho escuro, um pouquinho abaixo do ombro, estou usando agora um jaleco branco. Aqui atrás de mim está a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá iniciar agora a nossa aula e hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonatas. Vou colocar aqui minha apresentação para vocês na tela. Então, vamos lá iniciar essa aula do nono ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. É um prazer enorme, uma alegria ter vocês com a gente. Tudo aqui está sendo preparado com muito carinho para vocês. Então, ter esse retorno, ver vocês aí assistindo, ver vocês marcando a gente nas redes sociais e também interagindo aqui no chat é muito bom, né? Muito gratificante. Então, muito obrigada por estarem aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre... Tenho certeza que muita gente já sabe qual é o tema dessa aula, porque eu já coloquei lá no primeiro slide sobre o que a gente vai conversar aqui hoje. E na aula de hoje a gente vai falar sobre hereditariedade. E você lembra o que é isso? O que é hereditariedade? Eu falo isso porque a gente já conversou, essa palavra já surgiu aqui em outras aulas. Quem lembra o que quer dizer hereditariedade? Quem lembrar pode colocar aqui no chat, que depois eu vou voltar para conferir. Então, hereditariedade diz respeito à transmissão das características genéticas ao longo das gerações. E é ela que é o objeto de estudo da genética, né? Então, a gente já viu isso, que a genética ela estuda justamente a hereditariedade, que é como esses caracteres são distribuídos, são herdados entre gerações, né? E essas características, na época de Mendel, ele sabia que os descendentes herdavam as características dos pais, mas ele não sabia exatamente como é que acontecia essa transmissão. Isso só veio ser descoberto muito depois da invenção do microscópio, depois de vários outros estudos que tiveram. E hoje a gente sabe que essas características genéticas, elas são transmitidas justamente pelo DNA, que é o nosso material genético. É lá no DNA, que está no núcleo das nossas células, que tem essas características genéticas. E quem é que transporta esse DNA às células reprodutivas? Então, no momento da fecundação, o espermatozoide se encontra com o ovócito, eles dois se juntam, viram um indivíduo só. Eles combinam essas características genéticas que estavam em cada um separadamente e vão virar um novo organismo com novas características, né? Pode ser parecido com os pais? Pode, mas ele é resultado de uma nova combinação desse DNA. E uma coisa que a gente precisa ter muito claro, na hora da fecundação, esses dois, né, essas duas células reprodutivas, o espermatozoide e o ovócito, eles carregam um núcleo que vai ter esse material genético. E o espermatozoide tem 23 cromossomos e o ovócito tem 23. Então, eles dois vão se juntar, vai formar um indivíduo com 46 cromossomos nas suas células. Desses 46, 2 cromossomos, ou seja, um par, são aqueles que a gente chama de cromossomos sexuais. Por quê? Porque são eles que vão determinar o sexo daquele indivíduo. E os outros 44 cromossomos, ou 22 pares, são os cromossomos que a gente chama de somáticos, porque eles vão determinar todas as outras características daquele organismo. O indivíduo do sexo masculino, ele tem esse genótipo aqui, XY. Por quê? Como a gente já viu, esse genótipo ele pode ser determinado por letras. No caso dos cromossomos sexuais, a gente representa pelas letras X e Y. E por que o homem é XY? O homem herda o cromossomo X da mãe, ou seja, aquele que vai estar lá no ovócito, e o cromossomo Y, que vem com o espermatozoide. A mulher só produz cromossomo X, então todos os ovócitos vão ter sempre cromossomo X. Os homens, eles produzem espermatozoide X e Y. Então, o que vai determinar esse sexo biológico daquele indivíduo que vai ser gerado é o tipo de cromossomo sexual que vai estar lá naquele espermatozoide. Então, homens, cromossomo X e Y, mulher tem cromossomo XX, os sexuais, né? Herdou um X da mãe e um X do pai. Como a gente já sabe,
Os outros 22 pares, ou 44 cromossomos que a gente tem, eles são somáticos, são os responsáveis por todas as características do nosso corpo. Então, tem um par que determina o nosso sexo biológico e tem 44, né, ou 22 pares que determinam todas as características do nosso corpo. E eles estão aqui, ó, todos separadinhos. Então, vocês estão vendo aqui que tem 23 posições, né? Tem o cromossomo da posição 1 até a posição 23, que são esses daqui. Esse daqui é o par de cromossomos sexuais, XX se for uma menina, XY se for um menino. Aqui, XY se for um menino, e todos os outros aqui são cromossomos somáticos, que dizem respeito às demais características que a gente vai ter no nosso organismo. E essas relações de transmissão dessas características genéticas, ela pode ser representada por meio de uma estrutura que a gente chama de heredograma. É como se fosse uma árvore genealógica, só que essa árvore tem mais uns detalhes aí no meio. Então, essa ilustração que eu coloquei aqui para vocês está representando um desses heredogramas. E cada símbolo desse heredograma quer dizer alguma coisa, como a gente vai ver aqui agora. Então, cada símbolo do heredograma tem um significado. Para representar um indivíduo do sexo masculino, a gente utiliza o quadrado. Para representar um indivíduo do sexo feminino, a gente utiliza um círculo. Para representar uma criança, a gente bota um triângulo. Quando a gente não sabe o sexo daquele indivíduo, a gente coloca esse losango aí. Então, é um indivíduo com sexo desconhecido. Para representar cruzamento com descendentes, a gente utiliza o quadrado, o círculo, e eles vão ser unidos por uma linha, e abaixo dessa linha vai ter outra que vai indicar os descendentes deles. Se esse cruzamento, né, se esse casamento for entre indivíduos aparentados, né, primos, por exemplo, a gente não vai ver só uma linha unindo eles, a gente vai ver duas linhas unindo eles. Então, isso está representando que é um casamento consanguíneo. Os irmãos são representados por essa linha aqui que vai estar na vertical, mais uma linha que vai estar na horizontal e outras duas unindo eles aqui também na vertical. E para representar indivíduos que foram afetados por alguma condição genética, a gente utiliza ou o quadrado cheio, né, todo pintadinho, pode ser também ele listrado, que a gente chama de rachurado, ou o círculo todo pintadinho ou então rachurado. Não se preocupem que vocês vão entender quando eu colocar os exemplos aqui para vocês. Então, eu trouxe esse primeiro exemplo aqui para a gente estudar um pouquinho, né? O que é que está acontecendo aqui? Esses algarismos aqui, 1, 2 e 3, estão representando as gerações. Então, nessa primeira geração, o que foi que aconteceu? Um homem, ó, quadradinho, está representando um homem, e esse homem é normal para essa condição que está sendo apresentada aqui, já que ele não está pintado, né, um quadradinho vazio. Ele se casou com uma mulher, que também é normal, não tem essa condição genética que está sendo representada, e os dois tiveram 2 filhos, uma menina, que foi afetada por essa condição genética, né? Pode ser uma doença, e um menino que não foi afetado por essa condição, ele é normal. Esse homem normal se casou com uma mulher também normal e tiveram 2 filhos. Nesse caso, são 2 meninas aqui. Ó, uma é normal, não tem essa condição genética, a outra foi afetada por essa condição genética. Então, primeira geração, segunda geração e terceira geração, certo? É isso que o heredograma está contando aqui para a gente, está contando essa historinha aqui para a gente. Agora eu trouxe um exemplo 2, que ao invés da gente ficar analisando, né, tentando identificar ali no heredograma, a gente vai montar o nosso próprio heredograma. Como assim, Pro? Eu estou contando aqui uma historinha para vocês, ó. Vamos lá. Eu tenho um casal de não albinos. Albinismo é uma condição genética. Albinismo são aquelas pessoas que não apresentam melanina na pele, então a pele delas é muito branca, muito clara. Geralmente ela tem cabelos bem loiros, bem clarinhos mesmo, brancos muitas vezes. Os cílios são brancos, a sobrancelha também é branca. Essa pessoa, por ela não ter essa melanina no corpo, ela não tem muita proteção contra os raios solares. Então, essas pessoas que são afetadas pelo albinismo, elas têm que ter muito cuidado com a exposição ao sol. Além disso, elas também têm, muitas vezes, problemas de visão,
porque elas não têm melanina em nenhuma parte do corpo. E no olho a gente também tem melanina, aquela que determina a cor do nosso olho. Então, o olho e essa melanina, ela dá proteção contra os raios solares, né? Tanto para a pele quanto para o olho. Então, essas pessoas acabam sofrendo muito com a radiação solar. Então, só para vocês entenderem o que é o albinismo, tá? Então, um casal de não albinos, um homem e uma mulher não albinos, casaram e tiveram 3 filhos. 2 homens, sendo que um é albino, o outro é não albino, e uma mulher albina. Então, ó, desses 3 filhos, 2 foram afetados por essa condição, um homem e uma mulher. Esse homem, né, esse filho que é não albino, ele se casou com uma mulher albina e eles tiveram 2 filhas. E essas 2 filhas que eles tiveram são albinas. Como é que a gente pode representar essa relação, essa historinha que eu contei para vocês no heredograma? Vamos fazer isso agora. Vamos lá. Então, para resolver essa questão, agora que vocês sabem como é que a gente faz um heredograma, quais símbolos que a gente tem que botar, vocês vão ter 5 minutos para poder montar esse heredograma aí. Eu deixei a historinha aqui, ó, tá no slide a historinha. Lembrando, homem é representado pelo quadrado, mulher representada pelo círculo. Se ele for afetado por essa condição, que no caso aqui do nosso exemplo é o albinismo, o círculo vai estar pintadinho ou o quadrado vai estar pintadinho, tá? Agora com vocês vão ter 5 minutinhos aí na tela para poder resolver esse heredograma aí para mim. Depois a gente vai voltar aqui para conferir se vocês acertaram.
acabou o nosso tempo, né? Agora eu quero conferir as produções de vocês aí. Vamos ver se vocês acertaram. Vamos lá. Então, vamos para a resolução. Primeiro do que tudo, na nossa historinha contava: um homem não albino casou com uma mulher não albina. Então, primeira coisa, coloca um quadrado aí representando um homem não albino, ligado por uma linha, e aqui na outra ponta, a mulher não albina. Então, já temos aí o casalzinho, né, que é a geração 1. Agora, próximo passo, a gente vai para os filhos, que é a geração 2. Vamos lá, geração 2 apareceu. Esse casal de não albinos tiveram 3 filhos. Um homem não albino, outro homem albino e uma mulher albina. Pronto, concluímos a segunda geração. Vamos para a terceira. Esse filho não albino, ele se casou com a mulher albina. E desse casamento nasceram 2 filhas albinas. Então, coloquei aqui as 2 meninas albinas. E aí, gente, me contem, vocês conseguiram fazer desse jeito? Ficou certinho aí? Precisou ajustar alguma coisa? Quero que vocês me contem aqui quais foram as dificuldades de vocês nos comentários do chat, tá? Que eu quero voltar aqui para conversar com vocês. Então, se teve dificuldade, coloca aqui no chat. Se não teve dificuldade, se foi muito fácil, muito simples para vocês fazerem, coloquem no chat também, certo? Vou voltar aqui, quero bater esse papo com vocês. Então, e a gente, além de montar aquele heredograma ali, a gente consegue também saber o genótipo de cada indivíduo. Como assim? Vamos entender agora. Vamos lá. Se eu sei que um casal, na verdade, de não albinos, tiveram 3 filhos e desses 3 filhos, 2 nasceram com albinismo, já dá para a gente saber aí que o albinismo é uma condição genética recessiva. Como assim, Pro? Lembram que para uma pessoa ter uma característica recessiva, ela precisa herdar dos 2 pais, né? Do pai e da mãe, aquele alelo. Então, um alelo recessivo foi herdado do pai e o outro alelo recessivo foi herdado da mãe. Se um casal não tem aquela condição genética e tem filhos com essa condição genética, a gente já sabe uma coisa: eles são heterozigotos, porque eles não têm a característica genética, porém, eles transmitiram aquela característica para os filhos. Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, o homem albino, o pai, ele tem o genótipo azão, azinho, já que ele não tem essa condição genética do albinismo. A mulher também não tem, então ela também vai ser azão, azinho. Lembrando, o genótipo ele pode ser representado por qualquer letra, mas aqui eu resolvi representar com a letra A, que é a mais comum. Se a gente já sabe que essa condição é recessiva, aí vocês podem estar se perguntando: por que ela não pode ser dominante? Porque não teria como essa condição ser dominante e os pais não terem e ter filhos com essa condição. Se essa característica fosse dominante aqui, os pais não teriam e os filhos, nenhum deles também teria. Se eu tenho pais sem a condição genética e filhos tendo essa condição genética, a gente já sabe que ela é recessiva. E se essa condição é recessiva e a gente sabe que ele tem 2 filhos afetados com essa condição, os 2 filhos afetados vão ser azinho, azinho. Herdou um azinho do pai e o outro azinho da mãe. Aquele filho que não é afetado, né, que não tem albinismo, a gente sabe que ele tem um alelo dominante, um azão. E o outro alelo eu poderia não ter botado aqui ainda. Porém, a gente sabe que aquele filho que não tem a condição genética, ele casou com uma mulher que tem e teve 2 filhas com essa condição genética. Então, a mulher que tem a condição genética deu um azinho para cada uma das filhas. Então, essa menina aqui herdou um azinho, a outra menina herdou um azinho. Se elas são afetadas com essa característica genética, o outro azinho só pode ter vindo do pai, né? Já que a gente herda um alelo do pai e o outro da mãe. Então, aqui a gente descobriu o outro alelo do pai. Ele tinha um dominante porque ele não tem a característica genética, mas ele tem um recessivo também. É tanto que as filhas dele nasceram com essa condição. Certo, gente? Conseguiram entender direitinho aí? Então, através do heredograma, a gente consegue montar, né, aquela historinha, aquela árvore genealógica, consegue também saber os genótipos dos envolvidos ali naquela família, naquela historinha que a gente está contando.
Mas isso tudo é muito legal. Eu, quando estava estudando, acho que essa era uma das coisas que eu mais gostava de estudar de genética, era fazer os heredogramas e descobrir os genótipos ali daquela família. Eu acho isso muito legal e espero que vocês também estejam aí do outro lado curtindo. Mas não é só legal, né? Os heredogramas é desse jeito que os médicos e os cientistas eles fazem para determinar a probabilidade daquele casal ter filhos com determinada característica ou determinada doença genética. É desse jeito. Eles fazem os heredogramas ali, fazem um mapeamento genético e eles conseguem chegar a essa conclusão. Então, isso torna tudo muito mais legal, né? Então, a gente consegue determinar a probabilidade. Se eu tiver um filho com tal pessoa, qual a probabilidade dessa criança ser albina, dela ter daltonismo, a probabilidade dela desenvolver câncer algum dia, tudo isso a gente consegue hoje saber através desses conhecimentos de genética. E agora a gente vai para um resuminho sobre heredograma. Prestem atenção aí do outro lado. Olá, tudo bom com você? Algum dia já falaram que você se parece com alguém da sua família? Seja o tipo de cabelo, cor dos olhos ou tamanho do nariz. Todos são exemplos de características hereditárias, ou seja, que são transmitidas geneticamente. Mas o que isso significa? Todos os seres vivos possuem um código que contém todas as suas características. Esse código é o material genético. No caso dos seres humanos, nós chamamos esse código de DNA. Mas onde fica o nosso DNA? Por causa do seu grande comprimento, o DNA precisa se enrolar, formando os cromossomos para caber no núcleo da célula. Todos os seres vivos são formados por células, que são o menor conjunto de estruturas que realizam alguma função. Os seres humanos e outros seres vivos possuem algumas células que têm função específica de reprodução. Essas células são chamadas de gametas. Os gametas femininos são os ovócitos e o masculino são os espermatozoides. Para dar origem a um novo indivíduo, precisa ocorrer a fecundação, que é a união dos gametas, que são o espermatozoide e o ovócito. Cada gameta possui apenas metade das nossas características hereditárias. Portanto, ocorre a junção da metade dos cromossomos da mãe com a metade dos cromossomos do pai, formando o conjunto de cromossomos do filho. Assim, ocorre uma mistura do material genético, gerando um indivíduo que terá aspectos únicos, que serão uma combinação das características dos seus pais. Então, podemos entender que muitas das características que nós temos são resultado de misturas que aconteceram em várias gerações da nossa família e por isso somos tão parecidos com os nossos parentes. No vídeo de hoje, vimos que o DNA é o nosso material genético, que contém todas as informações do nosso corpo. Vimos também que para nascer um novo bebê, ocorre a mistura dos gametas dos pais, e isso dá origem a um indivíduo com características únicas, mas mesmo assim, algumas dessas características vão passando por várias gerações. Agora vamos para o desafio de hoje. Você vai precisar de copos transparentes, detergente, álcool 70%, sal e água. Primeiro, encha meio copo de água, coloque uma colher de sal e mexa bem essa mistura. Depois, dê um gole nessa mistura de água e sal e faça um bochecho por pelo menos 30 segundos. Cuspa sua mistura em outro copo transparente limpo e coloque uma gota de detergente. Você precisa misturar bem devagarinho para não formar espuma. No outro copo, coloque meio copo de álcool. Vá colocando o álcool devagarzinho no copo com a mistura do bochecho, igual como está mostrando aí no vídeo. Espere de 2 a 5 minutos e você verá uma suspensão branca que contém o seu DNA, que é o seu material genético. Você pode fazer esse experimento com todo mundo que mora com você. Tire uma foto ou grave um vídeo e mande pra gente. Estamos animados para ver o resultado do seu experimento. Então, gente, a gente viu aí um resumo sobre como essas características genéticas são passadas ao longo das gerações. A gente viu como é que esse heredograma se organiza aí. E no final teve essa sugestão de experimento para vocês.
Então, esse experimento que eu coloquei para vocês é sobre extração do DNA. Como é que a gente faz para visualizar esse DNA? Vocês podem fazer esse experimento. Se fizerem, por favor, marquem a gente, que eu quero ver as produções de vocês. E a gente consegue ver o DNA de fato? Não. Aquilo ali, aquela suspensão branca, aquela massa branca que vocês viram no final, é o aglomerado do seu DNA que está ali. Se a gente pudesse botar no microscópio, a gente veria essas células e conseguiria ver também esse DNA. Agora, claro, tinha que ser um microscópio muito bom para a gente conseguir enxergar esse DNA que está ali dentro. Mas é muito legal saber que a gente pode fazer isso, né, gente? Então, gente, por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Nós aqui vamos ficar por aqui, mas vocês vão continuar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento, tirem as dúvidas. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que a gente já tem um encontro marcado na próxima aula. Então, eu vou ficar aqui e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!